Decidiu na madrugada, Flamengo mudou os planos, torcida faz pressão na diretoria e negócio fechado. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo perdeu mais uma vez no Campeonato Carioca e está numa situação complicadíssima na competição. 3-0 para a equipe do Volta Redonda e o Sub-20 do Flamengo não conseguiu nenhuma vitória nas 3 primeiras partidas da competição. Estreou empatando em 1-1 com a equipe da Portuguesa, depois perdeu para o Bangu por 2-1 e agora uma derrota por 3-0 para o Voltaço e a situação fica bastante delicada. Por quê? São 3 jogos, ponto apenas conquistado, mal na tabela de classificação. Este ano que o Campeonato Carioca é diferente, é um formato diferente. A primeira fase tem menos jogos, a primeira fase elimina os times que vão decidir as quartas de final e fica um quadrangular para definir a outra parte, a parte de baixo da tabela. Então é um formato diferente, teve uma mudança no regulamento da competição e a torcida está bastante preocupada. Por quê? Agora o próximo compromisso é contra o Vasco, depois Fluminense. Se o Flamengo não vencer os próximos jogos, vai ficar fora da próxima fase da competição, vai ficar fora da fase eliminatória e corre o risco, inclusive, matematicamente falando, de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Eu acho isso um pouco extremo já, não acredito que vá acontecer uma situação como essa com o Flamengo no estadual. Mas matematicamente, neste momento, se o Flamengo não vencer os próximos jogos, não vai depender apenas de si para se manter na elite. É um cálculo que a torcida já começa a fazer depois dessa sequência de resultados ruins. E aí tem uma pressão na diretoria para uma mudança de decisão. É um planejamento da diretoria, junto com a comissão técnica, começar o estadual com a equipe sub-20. Porém, a torcida quer que os jogadores do elenco profissional já voltem em peso para o clássico contra o Vasco. Parte dos torcedores pedem esse retorno imediato, porque não estão confiando no time sub-20 para disputar esse clássico da próxima quarta-feira. Eu quero saber de vocês, você que está assistindo esse vídeo aqui, você que acompanha a gente aqui no BTB Esportes, vocês acham que o Flamengo tem que colocar a equipe profissional para jogar o jogo contra o Vasco? Ou vocês acham que deve manter o sub-20 com apenas alguns jogadores do profissional? Se for a equipe profissional, o elenco principal, os considerados titulares, pode ser um elenco alternativo com os jogadores que normalmente são reserva. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós e eu quero saber o que vocês pensam sobre esta situação. A verdade é que há uma pressão na diretoria para essa mudança do planejamento, uma pressão para que a comissão técnica mude, volte os jogadores do profissional, volte o Felipe Luiz e a base retorne para as competições da categoria sub-20. É uma situação complicada porque são garotos do Sub-20, a média de idade do Flamengo no Sub-20 é de 18 anos e meio. Então são jogadores muito novos em comparação aos jogadores das equipes profissionais. E tem uma diferença, não tem como ignorar o fato que tem uma diferença jogar competições de categoria de base e jogar competições profissionais. Tem diferença. Essa base do Flamengo é altamente vitoriosa na categoria de base, na sua categoria. No Sub-20, o Flamengo é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, exatamente com esses jogadores. Então é um extremo dizer que essa base não presta, que é horrível, que tem que mandar todo mundo embora, porque a torcida na rede social já começa a fazer esse tipo de comentário. Mas se for analisar a Sub-20 na categoria de base, na sua categoria, é a melhor do continente, porque venceu a Libertadores 2 vezes seguida, melhor do mundo, né? Porque venceu o Mundial, venceu por último o Barcelona, antes já tinha vencido e é bicampeão. Então na sua categoria, base contra base, sub-20 contra sub-20, é um elenco altamente vitorioso, mas na equipe profissional fica evidente que uns deles ainda não estão preparados para jogar a competição profissional, ainda estão
maturos no futebol. E isso, obviamente, que é natural e precisa ser trabalhado. Precisa trabalhar para fazer essa transição. Difícil, é um momento de transição que faz uma diferença muito grande na forma de jogar. Então, não acho que é por esse caminho de pressionar, de falar que tem que demitir, que são horríveis, que não presta, que não vai ser usado no profissional. Não é por esse caminho, mas a verdade, sim, a base não deu conta, não está dando conta e alguma coisa precisa ser feita. Antes de eu falar sobre a decisão que foi tomada, eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você pode encontrar qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem a camisa nova de 2026, o manto novo, o manto 1 que vai estrear contra o Vasco. Tem também a nova camisa de treino. Tem camisas licenciadas do tipo que você quiser, com preço acessível. Tem camisa comemorativa de 81, enfim, tem vários tipos de mantos do Mengão, tem copo do Flamengo, garrafa, bola, o que você quiser você encontra aqui. Então é só você clicar e fazer a boa, porque quando você compra um produto oficial, você ajuda o Flamengo, você faz a boa pra você mesmo e ainda dá uma moral pro nosso trabalho. Então não perde tempo não, tá precisando de algum produto, tá querendo se presentear alguém? Clique aqui, você vai ser direcionado para a nossa loja e vai ajudar bastante no nosso trabalho. Seguindo com as informações, a decisão que foi tomada pelo Flamengo na madrugada é possivelmente mudar os planos. O Flamengo fazer uma mudança de planos em relação ao que estava previamente imaginando para essa sequência de campeonato carioca. A ideia era que o time principal só estreasse na estreia do Campeonato Brasileiro e depois nos jogos da Supercopa. Mas a tendência é que isso seja modificado, que esse plano seja modificado e que para o jogo contra o Vasco, muitos jogadores do profissional sejam utilizados. O técnico Bruno Pivetti, após a partida, falou que o planejamento era jogo a jogo. Cada jogo seria analisado e que agora fica a cargo da comissão do Felipe Luiz e da diretoria definir se volta, se não volta, se vai permanecer o sub-20 e que ele e o elenco sub-20 estão à disposição. Mas deu a entender que a tendência é que volte a equipe profissional para o clássico contra o Vasco. Não necessariamente todos os jogadores, mas a tendência é essa mudança de planos que estava cogitando voltar só mais para frente, já retorne agora por conta da sequência de tropeços no Campeonato Carioca. Aguardar para ver a equipe profissional do Flamengo que está treinando dia a dia. Ontem teve treino, mesmo com o jogo do Sub-20 teve treino. Hoje também tem treino, então vem se preparando aí desde o dia 12, hoje já é dia 18, se não me engano, hoje é dia 18, então tem alguns dias de treino esse elenco profissional e aguardar para ver qual vai ser a decisão. Mas a tendência é uma mudança de planos, recalculando a rota e utilizar a equipe profissional nos próximos jogos, sobretudo nos clássicos do Campeonato Carioca. E antes de eu falar sobre Lucas Paquetá, eu vou falar sobre negócio fechado. Está tudo certo entre Santos e Flamengo e a contratação do Michael está bem encaminhada. Jogador que talvez nem retorne para entrar em campo com a camisa do Flamengo nessa temporada. A expectativa é que a situação seja concretizada o quanto antes, ele já vá para o Santos e nem comece a temporada com a camisa do Mengão. Tudo já está alinhado, a situação toda, o modelo de negócio, o jogador já aceitou, já tem contato, inclusive, do Michael com o Gabigol, que foi seu companheiro no Flamengo. Enfim, a situação bem alinhada, o negócio já está fechado, o acordo já foi feito. Agora é questão de tempo para que o Michael seja anunciado oficialmente pelo Santos. Um negócio que foi fechado é do Vitor Hugo, que também questão de tempo para ser anunciado pelo Atlético Mineiro. O Flamengo aceitou todas as situações, ele estava emprestado para o Santos não efetivou, né, não comprou, ele estava por empréstimo, não foi comprado e agora foi negociado o Atlético Mineiro. A documentação o Santos já enviou tanto para o Atlético como também para o Flamengo e agora também aguarda apenas as questões burocráticas do contrato para ser anunciado oficialmente pelo Galo, também aguardar aí, mas o quanto antes isso deve acontecer, o mais breve possível, porque tá tudo alinhado, tá tudo acertado, o Flamengo vai receber uma quantia de 4 milhões de euros por esta negociação. Para finalizar, Lucas Paquetá e a situação do jogador, como está? Então, está como a gente já vem falando há algum tempo, bastante alinhada. Ontem ele não entrou em campo pelo West Ham, teve partida do campeonato inglês e ele não foi utilizado, ele não foi relacionado, já se falava que
que ele não seria porque estavam tratando, né, de um problema físico e realmente não foi relacionado, está fora, mas muito fala que o fato dele estar fora é porque ele já está alinhado com o Flamengo. Então, aguardar também, terá mais uma reunião para algumas definições. O Flamengo ainda não enviou a proposta oficial, mas o BAP está entusiasta desta contratação, então certamente vai dar o aval para o envio da proposta oficial para o West Ham, e agora é alinhar o que falta alinhar, mas há uma expectativa de que o negócio ele se concretize. Tem mais uma reunião que podem colocar como dia D para o Lucas Paquetá fechar com o Flamengo. Eu não acredito numa situação rápida, acho que ainda pode enrolar um pouco por conta dos ajustes de contrato, mas a ideia é que ele fique à disposição para o Flamengo o quanto antes. O fato dele estar pressionando, o fato dele já ter deixado claro que quer vir para o Flamengo, faz com que o West Ham comece também a flexibilizar as situações que antes não estavam flexíveis. E agora é ter paciência. Paciência é a palavra para esta negociação. Ainda tem alguns bons dias aí com a janela de transferências aberta. Então é aguardar a situação do Paquetá, que vai cada vez mais se alinhando para um final feliz. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.